Olá, boa noite. Mais um Ponto e Contraponto no ar. Eu já começo o programa te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é um vendedor de alta performance? Ou já ouviu falar desse termo? Se a sua resposta foi não, fica com a gente que hoje você vai saber tudo sobre esse tema com a mentora de vendas Amanda Maria, que há 5 anos ensina os princípios para quem quer alavancar a carreira. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que nos assistem. Que prazer, que honra estar aqui com você hoje para compartilhar um pouco mais sobre o que é ser um vendedor de alta performance. O prazer é nosso, né, de recebê-la aqui e Obrigada. Vamos aprender a vender e bem vendido, não é não? Bora lá. Essa história, Amanda, de que vendedor é aquele que fica atrás do balcão, já não existe mais, né? Não, eu acho que hoje, depois desse momento de isolamento, né, não vou nem falar de pandemia, mas depois do isolamento, a chave virou de uma forma muito rápida em relação às questões comportamentais. Então, não dá mais para a gente dizer que a gente é atendente, né? Que a gente é recepcionista. Todos vendem numa empresa hoje. Todos temos que ter um viés de pensar que as empresas que a gente representa têm que ter lucro. E se tem lucro, eu tenho que girar ele de alguma forma, eu tenho que fazer com que isso aconteça e só a partir das vendas. Então, e a gente não vende também, Amanda, só produtos, não. A gente vende ideias, projetos. O tempo todo nós fazemos pitch sobre nós, né? O pitch de vendas, falamos sobre nós, sobre as nossas ideias. Eu costumo dizer, até quando eu mando o meu filho tomar banho, é uma venda. Se você me permite, eu quero te contar uma historinha sobre persuasão, né? Em relação à questão do meu filho, Caio. Claro. E é bem interessante. Caio, ele faz futebol e ele quer ser jogador. E eu disse, Caio, vai dormir, porque amanhã você tem jogo e você está nervoso, amanhã você precisa se preparar para esse jogo. Era uma sexta e ele estava no computador. E eu entendi naquele momento que só o ato de mandar ele dormir, ele não ia dormir porque eu estava dando uma ordem para ele ir dormir. Então eu disse, com o meu conhecimento, eu vou usar da minha persuasão. A maneira de falar. A maneira de falar. Isso é muito importante. Certo. E aí eu disse, quem Caio admira? Cristiano Ronaldo. E eu olhei para ele e perguntei, Caio, o que o Cristiano Ronaldo faria nesse momento? Com 10 minutos ele estava dormindo. Porque ele sabe que o Cristiano Ronaldo é disciplinado. É disciplinado. Então, vendas é isso, vender uma ideia, fazer com que o outro faça aquilo que tem que ser feito. E para a gente entender melhor, vendas é bom para nós dois. E venda tem que ter disciplina e a pessoa também, o vendedor que é bem sucedido, ele tem que ser persuasivo, tem que saber convencer e mostrar que aquela pessoa está precisando daquele produto ou daquele serviço. Você falou uma palavra-chave, persuasão. Persuasão, que é isso que eu fiz com o Caio, nós dois ganhamos. Certo? Ele foi tomar banho, dormir cedo. E eu fiquei tranquila por ele, né? Isso foi uma venda para mim. A persuasão significa que ganha nós dois, é ganha-ganha. Tá? E aí existe a persuasão e aí existe manipulação, porque o vendedor antigo e as crenças em relação à venda se dá muito por conta disso, porque o vendedor ele tem um aspecto de enrolão, porque ele manipulava a venda errada, porque para ele era um tirador de pedidos. Sim, lembra? Que é aquele cara que só está anotando o que a pessoa está precisando e que já não existe só esse tipo de vendedor, Matou a charada, que é o atendente. Isso. Que está ali só, entendeu? É o cara que fica atrás do balcão. Atrás do balcão. Então, a gente não quer mais uma pessoa que manipula, um vendedor manipulador, nem a gente quer um vendedor que convença. Quando a gente usa persuasão, significa que é bom para nós dois. E as redes sociais, né? Entrando aí nessa nova tecnologia, né? Ela é essencial para quem quer vender? É fundamental hoje. Se você não está na rede social, você não existe. A rede social, da forma como é conduzida, eu costumo dizer que postar não é vender. Se fosse assim, todo mundo postava, vendia. Existe postar é a ponta do iceberg. Por trás existe disciplina, existe saber responder os clientes que procuram. Hoje, com a internet, o que é que está acontecendo? Nós somos muito imediatistas, né? Sim, a gente quer a resposta na hora. Na hora, né? Então, muitas empresas acabam se atropelando e sofrendo com isso, porque não existe um processo de atendimento.
E isso tudo faz parte dessa questão do atendimento em relação às questões da rede social. Às vezes, eu vou numa empresa e quando eu faço uma auditoria na rede social de respostas no WhatsApp ou no Instagram, que são os principais de vendas hoje, sim, quando a gente olha, alguns lojistas ficam muito desesperados, porque tem muita procura. Se eles postam muito, tem muita procura pelos produtos. Se você está postando muito, você tem que ter a retaguarda de estar respondendo, de estar passando aquele valor, se tem aquele modelo, não é isso? Só que aí onde vira a chave que a gente precisa ter essa consciência. Não é sobre responder, é sobre vender. Perfeito. Tem muitas pessoas que têm um imediatismo de estar respondendo, mas você não está focado de verdade no cliente. Se o cliente pergunta quanto, a loja responde o quanto, mas não vende. E essa coisa de não falar o preço do produto, né? Que tem muita gente que fala, vou responder inbox, né? Não coloca ali na postagem. Você acha que isso atrapalha também a venda? não? Como estratégia, algumas empresas acabam tendo essa percepção. Mas no direito do consumidor é obrigatório ter o preço. Se a gente passa numa vitrine, ali tem que ter o preço. Algumas empresas colocam o preço ali já na postagem, mas o que é que acontece? O cliente de qualquer forma procura, pergunta quanto é. Agora, eu acho que a loja não deveria ficar escondendo o preço, né? Parece que se ele colocar aquele preço vai atrapalhar a venda. Acho que muito pelo contrário, a pessoa já vai ter certeza se ele quer aquele produto ou não. Como estratégia, na realidade, essa questão do preço não é muito contra o cliente, na realidade é muito contra outras empresas que acabam vendendo o mesmo produto. Então, é uma questão mais de se precaver em relação aos preços de outras empresas. É uma prática que talvez não faça tanto sentido para quem está por fora, mas ali dentro, porque tem muitas empresas hoje que acabam vendendo os mesmos produtos. E umas têm a estratégia de abaixar o preço. Você acha que ajuda no engajamento, né? Porque quando a pessoa não coloca o preço, vai obrigar a pessoa a mandar um direct, perguntar. Para mim, tudo tem que ter uma estratégia para poder fazer aquilo. Se você está bem preparado e em atender o cliente com responsabilidade da venda diante da gente do lado de cá, né, enquanto lojista, é interessante. Mas se você fizer isso e está só respondendo valor, não faz sentido. Então, o importante é que a gente se posicione com os processos de atendimento, entendendo que quem está do outro lado é uma pessoa e ela tem outras necessidades. Muitas vezes as pessoas perguntam valor, mas ela quer um outro produto. E a simpatia no atendimento, você sabendo quem está atendendo, é muito interessante. A gente às vezes faz uma pergunta, uma loja, a gente não sabe quem está respondendo. E a pessoa que está respondendo também tem que ter preparada, né? Tem que estar. Aí é o ponto-chave da virada, é a preparação da equipe de fato, para ter uma performance interessante, para ser um vendedor de alta performance. Se não tiver um preparo, se você jogar as pessoas na sua empresa, não vai existir. E o que é que acontece também, outra coisa, às vezes eu brinco, né, e pergunto, sua empresa é uma fraude? Por quê? Porque na internet está tudo muito bonito. Tudo muito isso. É muita fake news, né? Muita fake news. Aí eu pergunto, sua empresa é uma fraude? Porque ali está tudo muito bonito. E quando a gente entra na empresa, nossa, cadê aquelas pessoas simpáticas que estavam ali na internet? Cadê aquelas dancinhas que aquilo na realidade causa um engajamento, mas não vende? Se você tiver um marketing bom, é o marketing que vai estar fazendo ali mas aí presencial falta. Fica outra coisa, né? A realidade não é aquela, não é a realidade real. Não é a realidade do atendimento de fato. Então, aquelas pessoas não são nem preparadas. Então, se você fizer um cliente oculto, eu faço alguns, você entra na empresa e a vendedora já te aborda perguntando, você viu na internet? Está postado na internet? E aquilo de fato eu nem vi na internet, eu só tinha o desejo de vir na loja para conhecer os produtos. Então, o vício da internet também é muito real. E aí a gente tem que saber como é que a gente cuida do cliente, porque o fundamental hoje numa loja de moda, já que a gente está tão voltado para isso nesse bate-papo, é que como é que acontece a venda de fato numa loja? No provador. Começa por ali. É no provador. Perfeito. Porque às vezes o vendedor, se ele tiver a sacada do que o cliente está procurando, buscando, ou se ele tem um produto que casa mais com o corpo dele, né, o estilo, de repente a pessoa vai levar mais
ou nem o que ela está procurando, mas aquilo que o vendedor já viu que casa com ela. Isso, por isso que a essência do conhecimento do produto é essencial. Quando a gente faz contratações para empresas de moda, olha só, antes a gente trazia uma pessoa que não entendia de moda de fato. A gente trazia para dentro da loja, porque era só para vender uma calça preta, imagina. Só que hoje a gente tem uma variedade de calças pretas, de boca mais larga, de skinny e tantos outros, de tantas outras coisas que acontecem diante da moda, né, do que está acontecendo. Então, o cliente muitas vezes sabe mais do que o vendedor. Tá certo, eu vou te pedir um instantezinho, a gente volta daqui a pouco com mais Amanda Maria, mentora de vendas, que está dando uma aula aqui pra gente hoje. Não saia daí. Estamos de volta com Ponto e Contraponto, batendo papo com a mentora de vendas, Amanda Maria. Amanda, você que é uma vendedora nata, se especializou no assunto, né? Conta pra gente a sua história e como é que é feito esse treinamento com as pessoas que querem vender mais. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou desmistificar a questão do nascer vendedor, tá? Vou contar minha história um pouquinho. Eu comecei como estoquista, fui crescendo dentro da empresa. Na realidade, eu tenho uma facilidade em falar muito, né? Uma pessoa que fala muito. E isso as pessoas caracterizam como ser um bom vendedor. Perfeito. Então, eu entrei no estoque, conheci muito os produtos. Alguma pessoa tirou umas férias, uma vendedora, a melhor vendedora da empresa no momento, e eu cobri ela. Naquele momento eu comecei a perceber que quem conhecia o estoque começava a vender. Por isso que eu insisto tanto no conhecimento do produto. Acho que aquilo me ajudou muito. E a substituição fez você descobrir outra potencialidade. Justo. Eu acabei vendendo mais que a melhor vendedora que estava de férias. E ali começou a minha carreira realmente de vendedora. E aí eu cheguei à gerência, depois eu fui supervisora, abri uma loja porque eu achava que sabia de tudo, mas quebrei, porque eu só sabia vender, eu não sabia liderar, eu não sabia o que era empreender. E aí fui começar a minha jornada de começar a estudar. Então, me formei em marketing, gestão de pessoas. E, diante de toda essa minha trajetória, passei por grandes marcas, tanto de lojas de departamento, classe A, até de atacadista. Eu passei por grandes mercados. E tive o grande privilégio de escolher onde eu trabalhava, porque eu entregava resultado. E depois de um momento eu disse, não, agora eu preciso compartilhar de fato esse conhecimento e essa vivência que eu tenho, que não foi só estudo, foi também viver. Com outras pessoas. Que eu acho que faz a diferença com outras pessoas. E foi aí que eu bolei, né, que eu construí esse método do vendedor de alta performance. Que aí ele começa entendendo o vendedor, quais são as suas crenças de vendas, que muitas vezes passa por... O vendedor nasce vendedor. E é uma crença, porque senão a gente não estaria aqui se desenvolvendo. As pessoas não nascem médico, e eu costumo dizer que as pessoas não nascem nem andando, que nascemos para andar, a gente passa pelo desenvolvimento. E a gente tem que aprender durante o processo. Todo o processo, a gente vai se desenvolvendo. Agora, você acha que é importante a pessoa não desempenhar só aquela função de vendedor? Por exemplo, quanto mais ela conhecer sobre a empresa, sobre o produto, melhor resultado ela vai ter? Tá, e a gente pode falar sobre o triângulo das vendas, que eu defendo muito, tá? Né? No triângulo, de um lado, a gente conhece o produto ou o serviço que você trabalha, né? Conhece o cliente também, para poder atender as necessidades dele. Do outro lado, se você tem que saber táticas e técnicas de vendas, e a base que segura tudo são os seus propósitos e sua meta. Quanto melhor o teu autoconhecimento, mais os outros vão crescer e você vai saber o porquê você precisa bater suas metas. Ganha tanto o vendedor quanto ganha a empresa. É tão importante esse autoconhecimento para promover lucro para as empresas e lucro para o vendedor, né? A gente trabalha mediando isso na realidade. O objetivo da empresa é sempre bater metas? Que o vendedor bata metas para ter o lucro e todo mundo sai ganhando? O que acontece, a gente falando sobre estratégias de vendas de fato? Existem vendedores em algumas empresas que eles são viciados em desconto. Isso é uma grande dor das empresas hoje. Esse vendedor que vende muito, mas ele dá muito desconto. E aí esse vendedor que dá muito desconto, o que acontece para a empresa? Ele perde a margem, ela perde o lucro. A gente precisa de vendas saudáveis. Então, um bom vendedor para a empresa é aquele que entrega valor ao cliente sem dar desconto.
porque aí a empresa consegue girar com outras coisas, inclusive comissionar melhor esse vendedor. Certo. Agora, há uma concorrência muito grande, né? Uma pressão do mercado. Manter o equilíbrio, né? O vendedor tem que manter o equilíbrio. Como é que ele deve fazer? Porque tem meses ou datas comemorativas que se vende muito. Já tem outras datas que se vende menos, não é isso? Como fazer para não perder esse equilíbrio? Trabalha o teu autoconhecimento e os teus porquês. Eu costumo dizer que se a gente entregar um porquê para uma pessoa, ela acha o como. Quando eu sei o que eu quero, muito bem o que eu quero, eu vou achar o meu como. Então, eu pautei a minha carreira de vendedora sempre como o que era que eu construía com aquela meta que eu ia bater. Então, um mês eu queria viajar, outro mês eu queria comprar uma televisão para minha mãe. E eu sempre fui pautando isso com os meus porquês. Aquilo fazia com que eu girasse. Então, cada um tem uma necessidade diferente, um sonho diferente, e isso faz com que a gente gire. Se eu puder dar um conselho para alguém tenha seus sonhos. E tem que ter um propósito, não é isso? Tem. Aí, quando você tem um sonho, o que é interessante, né? Eu tenho um sonho, vamos supor, eu tenho um sonho de viajar, quero ir para Disney. Qual é desse sonho, o que é que eu posso fazer com ele? Eu posso criar uma meta. Qual seria a minha meta? Eu vou tirar o meu passaporte. Então, eu vou bater meta para pagar o meu passaporte. Vou guardar um dinheirinho todo mês. Isso mesmo. Então, para poder pagar essa passagem, comprar os dólares. Isso, a gente vai ter que, entendeu? Então, do sonho, eu construo pequenas metas e vou batendo aquelas metas. E isso dá muito certo. Eu lembro que meu primeiro carro foi desse jeito. Interessante, né? Eu comprei meu primeiro carro dessa forma. Eu disse, você colocou a meta e é importante escrever também? Escrever é uma das coisas essenciais. Porque quando a gente escreve, neurologicamente a gente se compromete com a gente mesmo. Inclusive, muitos defendem que quando a gente posta, é um compromisso social. Olha só. Sobre as nossas metas. Tem que ter cuidado, então, com o que a gente posta, não é isso, não? Muita gente, inclusive, por isso que muita gente faz, está pago. Aquilo faz com que outras pessoas se inspirem, comentem e faz com que a gente siga ali, ó. Né? Então, inclusive, tudo é vendas, né? Quando um vendedor coloca que ele está batendo metas, que é um vendedor que participa de uma loja que está ali num fluxo legal de crescimento, que ele posta e ele faz sua própria propaganda sobre aquilo. Não deixa de ser uma venda. E é bem aquela coisa, né? Se o vendedor sabe o que ele quer, ele vai sair na frente. Não tenha comparado com outros vendedores da loja, por exemplo? Não tenha dúvida sobre isso. Ou das redes sociais, né? Como a gente está falando. Quando eu pego um bom vendedor, que a gente entrega uma meta para um bom vendedor, muitas vezes ele olha assim e ele diz, a minha meta é maior que essa. Isso aqui não paga o que eu quero. Eu vendo mais do que isso. Perfeito. Tem vendedores que quando ele pega a meta, ele olha para a meta e diz assim, eu vou tentar. Muitas vezes, quando a gente fala tentar, significa que a gente já acredita que aquilo pode não acontecer. Você pode ver, eu gosto muito de contar histórias, né? Então, você pode dar exemplos, né? Isso é muito bom, porque aí a gente pode ilustrar. Isso. Né? Então, quando a gente, muitas vezes você conversa com uma amiga, né? E diz assim, a sua amiga relata para você, eu voltei para fulano, estamos tentando. Num relacionamento, o que significa? Que ela sabe que aquilo pode não dar certo. Está tentando. Sim. E quando você tenta, você entrega muito menos do que quando você comunica que você vai conseguir. Então, quando alguém pega uma meta e fala, comunica que está tentando, é muito importante a gente perceber o que a gente está falando, porque essa comunicação é real, e aí a gente percebe que aquela pessoa já sabe que pode desistir em algum momento. É melhor falar, estamos dando certo. Estamos fazendo uma nova fase. Estamos fazendo o nosso possível. É a linguagem, né? Que é a linguagem, porque você comunica aquilo que você está pensando. Então, quando eu trabalho no meu método, né, de informar, eu não treino vendedores para trabalhar só com os scripts, tão famosos scripts. Eu costumo dizer que eu treino estrategistas. O vendedor ele tem que ser um estrategista o tempo todo, porque nós somos diferentes, né? O meu vendedor ele é meio como um camaleão. Ele vai se identificando com cada um que entra, porque ele conhece de ser humano. Infelizmente, né, o nosso tempo chegou ao fim. Adorei o nosso bate-papo, essas dicas que você deu, esses exemplos leves, né? E eu espero
que o nosso bate-papo tenha motivado aí quem está nos assistindo. Super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui e eu adoro esse tema, gosto de que seja leve de verdade para a gente poder desmistificar as questões das vendas. Tá certo, super obrigada. Então é isso, né, gente? O nosso ponto e contraponto deste sábado fica por aqui. Eu espero que a entrevista tenha motivado você também e que você venda muito mais a partir de agora, tá certo? Inclusive você mesmo, pelas redes sociais ou pela loja aí, aonde você estiver, tá certo? Um super beijo para você e até o próximo sábado.